Irmãs e irmãos, agora é conosco, adultos. Na última semana ganhou notoriedade o chamado caso Mariana Ferrer, aquela influenciadora digital que acusou o André de Camargo Aranha de tê-la estuprado. A grande repercussão desse caso aconteceu por conta da maneira como a Mariana foi tratada na sessão do fórum e principalmente porque a sentença acabou inocentando o acusado por, entre aspas, não haver dolo no ato, uma vez que ele não tinha como saber se a moça estava de fato em condições de consentir ou não. Segundo alguns analistas, este caso tem gerado grande revolta porque ele é completamente descabido em relação às questões jurídicas envolvidas e principalmente porque ele transparece certo descaso para com a vítima, pela maneira como as coisas foram tratadas, especialmente naquela sessão. E essa violência contra a Mariana, ela aconteceu há cerca de 2 anos. Mas alguns estudos sugerem que já há um grande aumento da violência contra mulheres no período da pandemia, no período dessa quarentena, mesmo sem registros policiais, porque o fato, né, do próprio isolamento, talvez, especialmente no início, né, impediu algumas dessas mulheres de registrarem os casos de violência contra elas. E de violência de todo tipo. Né? Infelizmente, a violência ela se mostra com várias faces, todas elas monstruosas igualmente. Diante disso, eu acredito que nós precisamos nos perguntar, como igreja de Jesus, eu acredito que nós precisamos nos perguntar o que a Bíblia nos ensina, ou se a Bíblia tem algo a nos ensinar a respeito desse tema. E é por isso que nós vamos ler nesse momento, no segundo livro de Samuel, capítulo 13, do versículo 10 até o versículo de número 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículos 10 a 17. Aminon disse a Tamar: Traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e disse a ela: Levante-se e saia. Mas ela lhe disse: Não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando o seu servo, disse: Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Nós lemos apenas uma parte dessa história, que certamente é uma das mais tristes e horrorosas de toda a Bíblia. Mas o que aconteceu antes e o que aconteceu depois dessa violência são fundamentais para nós entendermos o entorno deste tema que é tão importante, que tem seu registro, né, nas páginas das Escrituras, não só nesse texto, né, outros exemplos de violência também estão registrados, e principalmente para nós percebermos o que é que podemos aprender com isso, né, o que é que nós podemos
entender do ensino bíblico e como igreja, como nós devemos pensar, como nós devemos agir diante destes fatos horrendos. Primeira questão para pensar aqui é o antes. Antes da violência. O que houve ou o que estava acontecendo antes da violência? Antes nós temos mentiras e artimanhas. Se nós voltarmos um pouquinho na leitura dos versículos, nós vamos perceber que um tal de Jonadab, que era amigo de Aminon, ele soube que o Aminon estava apaixonado por Tamar. Tamar, que era sua irmã somente por parte de pai. Então esse Jonadab deu um conselho a Aminon. Olha, você se finge de doente e pede ao seu pai, o rei Davi, que ele envie a Tamar, a sua irmã, para cuidar de você. E foi exatamente isso que o Aminon fez. Ele fingiu que estava doente e pediu ao seu pai, o rei Davi, que fizesse isso, que mandasse a Tamar, meia-irmã, cuidar dele. Quando a Tamar chegou na casa de Aminon, ela foi preparar uma refeição. E aí, como o Aminon estava deitado no seu quarto, ela levou essa refeição até ele. Mas naquele momento, Aminon pediu, ou deu ordens, melhor dizendo, para que todas aquelas pessoas que estavam ali na casa saíssem e deixassem ele a sós com a sua irmã. E aí foi nesse momento que, depois de pedir para ela se deitar com ele e ouvir o não enfático, o não preciso, que deveria ser ouvido, ele não dá ouvidos a esse não, e no próprio na própria descrição da Bíblia aqui, sendo mais forte do que ela, ele a agarrou e a violentou. Essas histórias, infelizmente, continuam se repetindo, quase que com o mesmo roteiro. Algumas até com um pouco mais de crueldade, se é que se pode acrescentar crueldade à violência que por si só já é cruel. Mas o que aconteceu depois, então, dessa violência? E a história vai apenas piorando. Porque depois nós temos silêncio e mais violência. Assim que Aminon terminou de violentar a sua irmã Tamar, ele ficou com aversão dela e a expulsou da sua casa. O seu irmão, o irmão de Tamar, que era irmão por parte de pai e mãe, o Absalão, quando soube do que aconteceu, ele acolheu a Tamar na sua casa. E por que eu disse que nós temos silêncio aqui? Porque na sequência do texto bíblico nós vamos ter uma descrição. O rei Davi, o pai de todos, quando soube do que tinha acontecido, o texto bíblico traz uma informação. Ele ficou irado. Mas somente isso. Ele não falou com Aminon, ele não falou com Absalão, ele não falou, olha, pior, ele não falou, ele não acolheu, ele não abençoou Tamar. Ele ficou irado com o que aconteceu, mas ficou em silêncio. Não fez nada a respeito, nem como rei, nem muito menos como pai. Depois de 2 anos de silêncio, o Absalão então vai até a presença do rei, do seu pai, e diz assim: olha, eu estou querendo fazer uma festa lá em casa, e eu quero a família reunida. Davi, a princípio, parece não gostar muito da ideia, mas ele não se opõe. Ele diz que ele mesmo não vai, mas permite que a festa aconteça. Absalão estava tramando uma armadilha, e a armadilha estava feita. Depois de um certo tempo naquela festa, quando as pessoas já tinham bebido bastante, o Aminon estava bêbado. E aí Absalão então deu ordens aos seus servos que o matassem. E foi isso que os servos de Absalão fizeram. Mataram Aminon, vingando assim aquela violência que a Tamar tinha sofrido. E agora,
o desfecho estava completo. O desfecho da tragédia, o desfecho da ruína de uma família estava completo. Porque a família se dispersou. O Absalão fugiu. A Tamar ficou na mesma condição deplorável e Davi ficou em silêncio. Davi permaneceu sem fazer nada para tentar administrar a sua própria família, para tentar administrar a sua casa. A não ser tentar perseguir Absalão por um tempo, mas aí já vamos deixar para um outro momento, né, a continuação dessa história, porque ela vai culminar depois com a morte de Absalão e finalmente até com a expulsão do próprio Davi de Jerusalém, né, na sua condição de rei. O final do seu reinado, o final da sua vida é lamentável. Mas o que é que nós podemos aprender com essa história? O que é que isso diz a nós que somos Igreja de Cristo e que também nos nossos dias temos visto essas notícias de violência, não só contra as mulheres, né, mas especialmente contra elas, porque esse foi o tema da semana. Eu quero aqui, para concluir, pontuar, entre tantas coisas que poderíamos refletir juntos, né? O tempo não nos permite avançar nessas reflexões, mas eu gostaria de pontuar duas questões que eu julgo extremamente importantes diante da violência. Primeira delas, entender que a violência de todos os tipos contra as mulheres, mesmo sendo tão antiga essa prática, e mesmo estando descrita na própria Bíblia, a violência não agrada a Deus. Não há meios de alguma ação que se manifesta de forma violenta agradar a Deus. E a segunda questão, entender que pessoas vítimas de violência precisam ser acolhidas. E nós precisamos entender que colocar, entre aspas, o problema debaixo do tapete não resolve o caso. E assim, mais uma pergunta para encerrar. Como nós achamos que Jesus trataria essas pessoas vítimas de violência? Pelo que nós lemos, conhecemos e entendemos do Evangelho, o que nós pensamos que Jesus faria? Como Jesus trataria as pessoas vítimas de violência? Eu acredito que a resposta bíblica que nós dermos a esta pergunta será a indicação daquilo que nós, eu e você, precisamos fazer como Igreja de Cristo. Que Deus nos capacite a agirmos como cristãos, a nos comportarmos como cristãos, diante da violência e diante de tantas outras dificuldades que se levantam, diante de tantos outros desafios que se levantam. Mas, sobretudo, que a misericórdia do Senhor esteja sobre todas aquelas pessoas que têm sofrido violência, seja do tipo que for. Que assim seja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.